paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 21 de junho de 2024, sexta-feira, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12a, que diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor. Essa palavra, ela fala sobre a conduta de Ana. Ana foi mãe do profeta Samuel. Mas antes dela conseguir ser mãe, ela sofreu por muitos anos, pois ela era estéril. Porém, apesar da sua esterilidade, Ana depositava sua oração, sua petição continuamente nos pés do Senhor. A sua rival Penina, que era a segunda esposa de Eucana, o seu marido, ela, ao contrário de Ana, era extremamente fértil. Ela já tinha 10 filhos de Eucana. E a palavra diz que ela tratava Ana como uma rival. Ela provocava Ana continuamente. Ana, nesse sofrimento, certa vez, quando estava em Siló prestando culto ao Senhor, ela se derramou em frente ao tabernáculo, onde ela colocou todo o seu coração, toda a sua petição ao Senhor. Foi tão sincero e tão sofrido que o profeta Eli, ao ver Ana na frente do templo, achou até que ela estava embriagada. Mas Ana disse: eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher tribulada, angustiada. Nesse momento, Eli lança uma palavra profética sobre Ana. Ele diz que o Deus conceda o seu desejo. Ana foi tão sincera na sua oração que a palavra vai dizer no versículo 18, na parte B, que ela saiu do tabernáculo diferente do que ela chegou. O seu semblante já era outro. Ela saiu em paz, mesmo sem ainda conseguir o seu milagre. Quando eu vejo a história de Ana e eu vejo ela saindo após esse momento de oração, com uma mente renovada, me remete à palavra que diz em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Como Deus é maravilhoso. Como Deus de hoje é o mesmo de ontem, é o mesmo de sempre. Paulo, ele veio a escrever isso milhares de anos após o evento que aconteceu com Ana. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. E Ana, ele fez exatamente o que Paulo diz para a igreja de Cristo fazer: colocar sua oração, sua petição nos pés do Senhor. E após essa oração sincera, Ana, ela saiu da frente do templo com a paz de Deus, com a paz que excede todo o entendimento. Mesmo ela ainda não tendo seu milagre, mesmo ela ainda não estando gestante, ela saiu leve, pois o Espírito Santo de Deus, quando nós nos conectamos com Ele, mesmo nós não conseguindo resolver o nosso problema, nós somos invadidos pela paz do Senhor, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Mas mais que isso, após Ana, aquele momento, o Espírito Santo de Deus concedeu o milagre de Ana, e Ana gerou o profeta Samuel. E não somente o profeta Samuel. Depois ela teve mais filhos, pois o Senhor lembrou de Ana e compreendeu que aquele milagre que a Ana precisava estava totalmente alinhado com o que o Senhor queria fazer na nação de Israel. Pois naquela oração, Ana prometeu a Deus que devolveria Samuel a ele. E ela, depois de desmamado, levou essa criança para crescer no templo, para ser um sacerdote. Como é maravilhoso o exemplo de Ana para nós. Quando nós temos desejo no nosso coração de ter alguma coisa,
Nós precisamos sempre fazer uma oração inteligente, uma oração alinhando ao propósito de Deus. Pois Deus, se esse propósito estiver alinhado a Ele, Ele nos concederá. Muitas bênçãos que Deus quer dar para nós, muitas vezes não conseguimos, pois ainda não estamos prontas para ter esse milagre. Nós precisamos ter uma mente madura, como Ana teve. Ana passou décadas sem conseguir gerar, pois se ela foi a primeira esposa de Eucana e Penina já tinha 10 filhos, sabemos que fazia mais de 10 anos que Ana estava casada e vivia na esterilidade. Mas o Senhor, quando Ele vai conceder um milagre, Ele vai amadurecendo, Ele vai preparando, renovando a nossa mente para poder receber. E isso só é possível quando mantemos alinhados ao Senhor, em oração, não desistindo do milagre. Pois a oração sincera, a oração levada a Deus, Deus ele nos retribui com renovação de mente, renovação de espírito. E vamos evoluindo até estarmos maduros para receber o nosso milagre. Mas para isso, não podemos desistir, não podemos arredar o nosso pé da presença do Senhor. Temos que clamar. E quando o Senhor acha que não devemos receber esse milagre, Ele também vai trabalhar na nossa mente. E nós vamos começar a entender com o passar do tempo que isso não é para nós. Quantas coisas eu já pedi ao Senhor e que hoje eu não recebi e que hoje eu não pediria porque não faz sentido para a minha vida. Então Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Se você está pedindo algo que não faz sentido para você, Deus trabalhará na sua vida e você mesmo desistirá do seu clamor. Mas se for algo que Deus, Ele tem tudo para fazer na sua vida, mas porém não chegou o momento, Ele também vai mexer na sua mente, trabalhar no seu espírito e você vai evoluir até chegar ao tempo certo de receber o seu milagre. Mas independente do resultado, o importante é não arredarmos da oração, é não nos desvincularmos em nenhum momento com o Senhor. Trabalhar no nosso espírito através de oração, através de jejum, meditação na palavra, para que o melhor para cada um de nós aconteça. A meditação de hoje diz assim: a atitude da honra tem a capacidade de alterar o nosso destino. Quando nós caminhamos honrando o Senhor, glorificando o Senhor, alinhado com a vontade de Deus, isso vai abrir um caminho para nós chegarmos no nosso destino, para nós chegarmos ao ponto de Deus fazer um grande milagre na nossa vida. Quando andamos com Deus, o resultado positivo, ele é certo. O melhor de Deus sempre vai acontecer, pois os planos do Senhor jamais são frustrados. Esteja aberto para se conectar a Deus. Esteja aberto para Deus trabalhar em sua vida, para Ele fazer o melhor de Deus na sua vida. Colocamos nossa oração, levamos nossa ansiedade para Deus e Ele vai nos devolver através de boas obras que Ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Assim como Ana viveu. Ana é um grande exemplo. É uma mulher de Deus e uma grande mulher que deu um exemplo de vida, um exemplo de fé, um exemplo de alinhamento aos desejos do Senhor. Que nós possamos chegar na maturidade de Ana, para Deus poder fazer todos os milagres e bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. A leitura bíblica de hoje é uma passagem tremenda que encontra-se no livro de Atos, o livro da igreja, o livro de como iniciou a igreja. Hoje nós vamos falar sobre a conversão de Saulo. Saulo, que
depois foi chamado de Paulo, ele foi um grande perseguidor da Igreja de Cristo. Quando vemos a biografia de Paulo, nós começamos a compreender que a conversão, ela é possível para qualquer pessoa. Pois quantas pessoas que nós vemos hoje, muitas vezes na nossa família, na nossa casa, que a gente olha, a gente fala, é impossível Deus converter. É impossível essa pessoa crer em Jesus. Mas quando vemos a história de Paulo, nós compreendemos que a conversão, ela realmente é possível para todos. Uma vez que Jesus escolhe, uma vez que Jesus, ele tem essa pessoa como filho, uma vez em contato com ele, essa pessoa se converte. Saulo foi um grande perseguidor, matou muito cristão, prendeu muito cristão. Na morte de Estevão, ele estava presente, onde ele viu tudo. E a palavra vai dizer que certa vez Saulo, ele foi a caminho de Damasco para poder perseguir mais cristão, mas naquele caminho ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. E ele veio a se tornar o maior evangelista da igreja primitiva. Em Atos 9, a partir do versículo 1, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. A partir daí, a palavra do Senhor disse que Saulo ficou cego por 3 dias e quando ele chegou em Damasco, Jesus indicou a Ananias que ele precisava entrar em contato com Saulo para que tirasse as escamas dos olhos dele e ele começar a ver. Quando Paulo compreendeu que ele teve um encontro com Jesus Cristo, a escama dos olhos dele foi totalmente retirada e ele creu em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E ele creu no que Jesus era o Messias. E a partir daquele momento, de perseguidor da Igreja de Cristo, ele se tornou um grande homem de Deus, o maior evangelizador que teve na história da Igreja primitiva, onde deixou escrito todas as suas cartas inspiradas em Jesus, dando toda a orientação para a igreja que nos guia até hoje. Que história tremenda! Paulo, ele é um exemplo de perseverança, é um exemplo de conversão e de libertação plena. Se Paulo, ele se converteu, qualquer pessoa também se converte. Jesus, ele escolhe os seus, independente de quem seja. E a palavra vai dizer que uma vez com o encontro real com Jesus, as coisas passadas ficam para trás e nos tornamos novas criaturas. Se você conhece pessoas, convive com pessoas que você ama e que você ora para a libertação, para a conversão, e para você vê como impossível, se inspire na história de Paulo e continue a orar, continue a clamar por misericórdia e graça de Jesus na vida dessas pessoas. Pois eu sei que Jesus, ele pode fazer um grande milagre, um grande reviravolta na vida de quem quiser, quem que for, que seja. Jesus, ele tem uma história. Jesus, ele tem obras para fazer. E nós somos os mediadores da sua obra. É por intermédio de nós que Jesus alcança vidas.
A cada pessoa que converte, Jesus dá dom para evangelização. Talvez você fale, não, mas eu não entendo da palavra do Senhor, eu não sei nem falar, mas muitas vezes a sua atitude, o modo de você agir, o modo de você tratar as pessoas já se torna um grande exemplo de evangelização. O seu jeito, quando você é sincero, quando você crê em Jesus, quando você realmente se torna templo do Espírito, o seu dia a dia passa a converter. Você torna-se um testemunho vivo. Abra sua boca, fala de Jesus. Não pare de clamar, não pare de orar pelas pessoas, pela conversão e libertação de pessoas. Não somente as que você gosta, as que são da nossa família, mas todos que estão ao nosso redor. Pois muitas vezes os nossos atos passam a ser um testemunho vivo de evangelização e conversão. Que nós possamos estar na presença do Senhor até os últimos dias da nossa vida. Que nós não desistimos das nossas petições e dos nossos clamores, assim como Ana, assim como Paulo. Que possamos até o fim, até encontrar Jesus. Falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus é o caminho real para a vida eterna. Amo vocês em Cristo Jesus, que essa palavra possa inspirar. Até amanhã. Deus abençoe.